To stare é esse encarar, que é olhar fixamente para alguém. Normalmente é considerado rude, né? As regras de etiqueta dizem que é rude você ficar encarando alguém. Inclusive, na música ele está pedindo desculpa, né? Perdoe, ele está pedindo perdão. Pardon the way that I stare. Perdoe o jeito que eu encaro. E aí eu coloquei aqui uma foto de uma camiseta que é vendida, dessas camisetas divertidas, que ela pergunta, tá olhando o quê? Que é, what are you staring at? Tá? E aí eu já botei que essa preposição aqui é o at. Normalmente, quando você olha fixamente para alguma coisa, you stare at something or someone, né? Alguém ou alguma coisa. Olha só, somebody é o SB e o something é STH. Então, aquelas abreviações que eu já falei. Tá? Somebody e someone é a mesma coisa, né, gente? Então, olha só, to stare at é olhar fixamente. Só que essa expressão, você não falaria assim, tá encarando o quê? Até poderia falar, mas não é comum, né? Em português, quando você tem essa fala um pouco atrevida, né? Não muito educada, que você fala, tá olhando o quê? Em inglês seria, what are you staring at? Né? Porque normalmente quando você pergunta isso, é que a pessoa tá olhando muito, certo? Você tá se sentindo incomodado com o tanto que a pessoa tá olhando. E aí você pergunta, tá olhando o quê? Então, em inglês seria, what are you staring at? E quem é um pouquinho mais avançado no inglês já deve saber que tem uma porção, assim como em português, uma porção de verbos diferentes para olhar que a gente não costuma ver no dia a dia, só em contextos bem específicos, mas você tem o olhar de relance, você tem o olhar fixamente, você tem aquele olhar perdido. Então tem várias palavras. Eu não vou colocar todas aqui, que vocês sabem que eu não gosto de botar um listão de palavras para vocês decorarem, mas eu gostei de botar o glance, que você já pode fazer uma associação aí de oposto. Por quê? Se o stare é encarar, o glance é o olhar de relance, é aquela olhadela, sabe aquela olhada rápida? Então aqui eu coloquei um exemplo. She glanced around the room to see who was there. Ela deu uma olhada pela sala para ver quem estava lá. Então ela não ficou encarando ninguém, né? Ela só deu aquela olhada rápida, ok? Então to glance, aí um extra nessa aula para você enriquecer seu vocabulário sobre as diferentes maneiras de olhar, different ways of looking. All right? You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.